Putin adora agir como o grande protetor da Rússia. Ele quer que todos acreditem que ele é a única coisa entre a Rússia e o caos total. Mas aqui está a verdade, a imagem está se desfazendo e rápido. Pegue a crise de reféns no Teatro de Moscou em 2002. A resposta de Putin revelou um líder que perdeu o controle de seu povo e exército em vez de demonstrar força. O especialista britânico Roger Boyce classificou isso como um desastre para a reputação de Putin. E isso é um grande problema para alguém cuja carreira foi construída em parecer durão. Se Putin não consegue proteger a Rússia, por que alguém iria querê-lo no comando? Agora as coisas estão piorando. A Rússia está perdendo guerras. Ataques de drones estão atingindo Moscou. Até mesmo seu próprio povo está se voltando contra ele. As rachaduras na imagem de Putin como líder forte estão evidentes. E todo o cenário está à beira do colapso. A Rússia está caminhando para uma guerra civil. Putin construiu seu poder na mentira de ser o grande protetor da Rússia. Durante seus mandatos como presidente e primeiro-ministro da Rússia, Putin desenvolveu a imagem de um homem forte. Ele conseguiu isso por meio de suas ações e da forma como lida com pessoas que não questionam suas decisões. The Guardian relata um incidente entre Putin e um jornalista americano durante uma coletiva em um hotel em Davos. O jornalista fez uma pergunta que parecia irritar Putin. Em vez de responder, Putin desviou apontando para um grande anel no dedo do jornalista. Putin questionou o tamanho exagerado da pedra, enquanto alguns colegas do jornalista riam nervosamente. Em tom debochado, Putin prosseguiu: "Você certamente não se importa que eu pergunte, pois só usaria algo assim se quisesse chamar atenção para si mesmo." A intimidação do líder russo estava completa, e a pergunta inicial que despertou sua ira caiu no esquecimento. Esse incidente exemplifica como Vladimir Putin é como líder. Ele é um homem que intimida e persuade para conseguir o que quer. Putin vai denegrir seus adversários, mesmo os insignificantes, para se colocar em posição de força e poder sobre os inimigos. Com o jornalista, essa intimidação permitiu que ele evitasse uma pergunta complicada. Na geopolítica global, Putin usa a força militar russa para obter seus objetivos. Vimos isso com a anexação da Crimeia em 2014. O ataque de Putin à Geórgia 6 anos antes também mostrou sua tendência de usar o poder para intimidar nações. Claro, a operação militar especial que ele iniciou contra a Ucrânia em 2022 é mais um exemplo. Putin demonstra sua força através do exército russo, com retórica projetada para mostrar aos russos que só ele pode protegê-los. Os russos tendem a responder bem a líderes autoritários. Mas o ataque terrorista em Moscou revelou que havia brechas na armadura de Putin. De acordo com Boyce, esses ataques revelaram a fragilidade da reivindicação da Rússia de ser sua espada e escudo, a falta de preparo da segurança para uma nova ameaça e a baixa credibilidade da retórica de guerra do regime. A resposta instável de Putin aos ataques não ajudou, pois ele tentou em vão relacioná-los à Ucrânia, embora estivesse claro que foram obra de fundamentalistas islâmicos. Outros incidentes ocorreram. Em 6 de agosto de 2024, a Ucrânia invadiu de surpresa o Oblast de Kursk, ultrapassando postos fronteiriços pouco vigiados. Cerca de uma dúzia de batalhões ucranianos de 400 pessoas fizeram progresso rápido. Desde então, eles capturaram 643 km² do território russo, com Putin aparentemente incapaz de desalojar os invasores ucranianos nos meses seguintes. Ele está tão desesperado que está pedindo soldados à Coreia do Norte para lutar contra a Ucrânia em Kursk. Putin tentou minimizar a invasão de Kursk. Ele afirmou que a força invasora era bem menor do que a real, com o Kremlin também declarando que a marcha descontrolada do inimigo já havia sido interrompida pouco após uma semana do início. Isso se provou uma mentira. Os cidadãos russos em Kursk foram, na verdade, forçados a evacuar em massa. Por que isso é relevante no contexto de uma possível guerra civil na Rússia? Putin construiu sua imagem como protetor do povo russo. As guerras de Putin reforçaram sua imagem, permitindo que ele apresentasse a Rússia e a si mesmo como uma grande potência mundial. O ataque terrorista em Moscou danificou a percepção cuidadosamente construída de Putin. Kursk destruiu o líder russo, que mentiu para seu povo enquanto eles eram obrigados a deixar suas casas. Com a Coreia do Norte envolvida, ele agora depende de outros países para defender o seu próprio território. Nada disso será bem aceito pelas pessoas que Putin governa. Os russos já assistiram à operação militar especial de poucos dias virar uma guerra de atrito com o Ministério das Finanças da Ucrânia
alegando mais de 696 mil baixas russas até novembro de 2024. Agora eles são atacados em seu território. O ataque de drone ucraniano a Moscou em setembro de 2024, que danificou edifícios e matou um civil russo, reforçou a mensagem de que Putin não é tão forte quanto alega ser. A falta de força é agravada pela inaptidão do líder russo em se adaptar às crises que surgem. Já vemos isso em Kursk, pois sua resposta lenta é a principal razão pela qual o Oblast está em estado de emergência. A Ucrânia ainda controla o território que tomou em Kursk meses após a invasão. Putin e seu povo receberam uma dose de seu próprio remédio, e a população russa não gosta disso. O Instituto para o Estudo da Guerra, aponta que Putin foi lento para se adaptar após a Ucrânia resistir à invasão inicial, levando meses para mudar sua estratégia. Putin continuou atacando grandes alvos com forças insuficientes, diz o Instituto para o Estudo da Guerra. A mobilização ocorreu apenas após a derrota russa em Kharkiv, em setembro de 2022. Ele falhou em mudar as táticas que causaram centenas de milhares de baixas russas. Putin mantém a máquina de moer carne funcionando enquanto russos comuns perdem familiares para sua operação militar especial. Essas reações tardias a problemas muito reais expõem o homem por trás da retórica. Putin não é o protetor que sempre afirmou ser, o que é um problema para o líder russo. Por um motivo evidente, seu povo começa a se voltar contra ele. A imagem de Putin como homem forte não só permitiu que ele projetasse força internacionalmente, como também o habilitou a reprimir a dissidência na Rússia para evitar uma guerra civil que pudesse destituí-lo do poder. Mas agora as vozes dissidentes estão ficando muito mais altas. Em março de 2024, a Reuters relatou sobre milhares de russos comparecendo a locais de votação em todo o país para protestar pacificamente contra Putin. A ação Meio-Dia contra Putin teve russos votando em candidatos de oposição ou estragando seus votos ao meio-dia, em protesto contra eleições injustas. Alguns até escreveram o nome de Alexei Navalny em suas cédulas de votação. Isso é importante porque Putin prendeu Navalny antes da eleição, e o líder da oposição morreu posteriormente na prisão. Putin venceu a presidência russa com ampla margem de 87% dos votos. Mas o fato de que tal protesto em massa poderia ser organizado e realmente acontecer em um país que ele tenta manter sob seu polegar indica um crescente ressentimento contra o líder da Rússia. Após a invasão de Kursk, há sinais de que os russos estão se voltando contra Putin. Sua popularidade caiu de 73,6% para 70,3% segundo o Instituto de Pesquisa Russo VTS, Instituto de Opinião Pública. Embora pareça uma pequena queda, especialmente considerando que as taxas de aprovação presidencial em outros países geralmente são inferiores a 73,6%, essa foi a maior queda registrada desde que Putin invadiu a Ucrânia. Em setembro de 2024, pesquisas mostraram que muitos russos também estão se opondo à guerra de Putin. Segundo o Kyiv Independent, uma pesquisa da Chronicles e Extreme Scan revelou que 49% dos russos desejam uma retirada imediata da Ucrânia. Isso representa um aumento de 10%, comparado a uma pesquisa semelhante realizada em fevereiro de 2023. De acordo com um relatório de julho de 2024 na Foreign Policy, as opiniões sobre a guerra de Putin azedaram tanto que muitos russos sentem que Putin não vai conseguir nada com sua operação militar especial. Afirma que perguntar ao russo médio o que eles querem da guerra levará à mesma resposta: nada. Isso sugere que, apesar do apoio externo à guerra, a população russa não percebe como isso a beneficia. O que eles veem é um líder que custou ao país centenas de milhares de vidas, convidou ataques à pátria, como visto em Moscou e Kursk, e pode não ser mais adequado para o cargo. Não subestime a importância do poder popular para o reinado de Putin. Embora seja um autocrata, quase se tornando um ditador, Putin sabe que seus próprios cidadãos são a base para seu poder. Por isso, ele investiu tanto na construção da imagem de homem forte, mas há uma corrente subterrânea de cinismo político na Rússia, alimentada em parte pelo entendimento do povo russo de que estão sendo constantemente enganados. A política externa diz que há até uma frase na Rússia que destaca as discrepâncias entre o que o russo médio vê na televisão estatal e as realidades de suas vidas. Batalha entre a TV e a geladeira.
Putin se apoia há tempos na apatia política para se manter no poder. Ele pode contar com seus turbo-patriotas para apoiá-lo, sabendo que a maioria dos russos só quer viver suas vidas longe de suas manobras políticas. O desafio atual de Putin, que pode levar a Rússia a uma guerra civil, é que seu povo está começando a despertar politicamente. Milhares protestaram contra as eleições presidenciais russas, apesar do histórico de Putin de aniquilar oponentes políticos. A maioria dos russos crê que a guerra na Ucrânia não trará benefícios, e quase metade agora apoia a retirada das tropas. A popularidade de Putin está em declínio após a invasão de Kursk. Esses são sinais de que a apatia subterrânea russa, que beneficiou Putin por tanto tempo, está se transformando lentamente em oposição. O líder russo luta para preservar seu poder e, conforme seu domínio enfraquece, cresce a possibilidade de uma guerra civil na Rússia. Putin sabe disso. Por isso, passou a primeira metade de 2024 consolidando sua base de poder político. Em maio de 2024, The Guardian publicou um artigo discutindo como Putin recorreu ao fortalecimento do complexo militar-industrial que criou com a guerra na Ucrânia para manter seu domínio do poder. Vimos isso com a marginalização de Nikolai Patrushev. Considerado há muito um potencial sucessor de Putin, Patrushev foi marginalizado quando Putin substituiu Sergei Shoigu por Andrei Belyasov como ministro da Defesa. Shoigu substituiu Patrushev como chefe do Conselho de Segurança da Rússia, excluindo o suposto sucessor e potencial rival político de Putin. Patrushev terminou como assessor presidencial para a construção naval, um grande rebaixamento de sua posição anterior. Até a mudança de Shoigu foi vista como Putin potencialmente controlando um rival político, de acordo com o The Guardian. Shoigu tinha se tornado poderoso demais para Putin, provavelmente por seu contato direto com os militares como ministro da Defesa. Então Putin também o removeu, embora não no mesmo grau que fez com Patrushev. Porque tudo isso importa para a iminente guerra civil na Rússia. Isso mostra que Putin entende que seu poder está ameaçado não só pelas opiniões em mudança de seu povo, mas porque ele está começando a ver rivais políticos dentro do Kremlin. O cientista político russo Mikhail Sava afirma que a remoção de Shoigu do poder não teve relação com corrupção. Nesses círculos, todos roubam, observou Sava, acrescentando que a jogada deveria retomar o controle das forças armadas russas por Putin e eliminar ameaças internas ao seu poder. A nomeação de Belyasov como ministro da Defesa foi intencional. Ele é um economista que defende firmemente que o Estado russo lidere a economia do país, alinhando-se com a visão de guerra de Putin. Ele também não tem apoiadores leais que o apoiariam caso se voltasse contra Putin. Na verdade, ele deve sua posição a Putin, ao contrário de Shoigu, que tinha apoio daqueles fora do alcance de Putin. Esses sinais indicam rachaduras no Kremlin. Putin está se cercando de bajuladores que não contestarão as políticas que ele deseja implementar. Isso pode parecer ideal para um líder autocrático. A ausência de oposição permite que ele haja livremente, mas essa abordagem apresenta problemas a longo prazo. Com problemas se formando no Kremlin, Putin pode ver sua base de poder erodir ainda mais se a guerra na Ucrânia não for a seu favor, de acordo com o diretor da Mayak Intelligence, Mark Galeotti. Isso já é o caso. Após Putin fazer mudanças no Conselho de Defesa e Segurança, a Ucrânia invadiu a Rússia. Putin não está mais próximo de atingir as metas da operação militar especial do que no início de 2024. A guerra está drenando a economia russa, o que pode levar a uma revolta dupla do povo e dos políticos que Putin tenta marginalizar. Vamos falar sobre a economia russa por um instante. A Fundação Carnegie para a Paz diz que a economia da Rússia está ameaçada de superaquecimento. A inflação está bem acima da meta de 4%. O Banco Central da Rússia prevê inflação entre 8% e 8,5% até o final de 2024, com taxas de juros extremamente altas. Segundo a Carnegie, a Rússia está operando em uma bolha financeira. O produto interno bruto está registrando alto crescimento e os salários estão aumentando em vários setores, mas esse crescimento está atrelado à economia de guerra criada por Putin. O que acontece com esse crescimento quando a guerra na Ucrânia termina? Essa é uma pergunta que Putin não quer responder, por isso ele não tem pressa em parar os combates na Ucrânia. O problema surgirá quando as dificuldades econômicas afetarem o povo russo. Eles já enfrentam dificuldades financeiras. A inflação indica que o custo de vida está subindo rapidamente
e as altas taxas de juros dificultam a obtenção de empréstimos. Esses problemas isolados podem não ser suficientes para uma guerra civil na Rússia, mas combinados com a deterioração da imagem de Putin, o crescente sentimento anti-guerra e as disputas no Kremlin, um cenário começa a se formar. O domínio de Putin está enfraquecendo conforme a Rússia gradualmente se opõe a ele, e ele luta para se manter no poder. Contudo, as questões destacadas são sinais indiretos de que a Rússia se aproxima de uma guerra civil. O russo médio não está prestes a se levantar contra Putin, mesmo que eles discordem cada vez mais do que ele está fazendo. Não haverá revolta a menos que seja liderada por alguém com mais poder do que aqueles que Putin tenta controlar. Surgem os grupos mercenários e os oligarcas. Putin contou com grupos mercenários como o infame Wagner durante as primeiras fases da guerra na Ucrânia. Essas forças paramilitares complementaram o exército enviado por Putin para a Ucrânia, porém não estavam sob seu controle direto. Esse problema surgiu em junho de 2023, quando Yevgeny Prigozhin, então líder de Wagner, tomou o controle dos locais militares russos em Rostov-on-Don. Essa ação resultou em uma breve marcha sobre Moscou, com Prigozhin acusando Putin de mentir sobre as justificativas para a guerra e de matar combatentes de Wagner em ataques de foguetes de fogo amigo. A insurreição interna foi reprimida rapidamente, com Prigozhin morrendo de forma suspeita em um acidente de avião em agosto de 2023. Essa revolta direta abalou a imagem de Putin como um homem forte, mas foi rapidamente encerrada por ele. Isso pode levar a questionar por que seria um sinal de que a Rússia está caminhando para uma guerra civil. Mas a resposta é que Prigozhin não é o único líder mercenário que se voltou contra Putin. Em 22 de agosto de 2024, The Hill relatou que Georgy Zakrebsky, líder da empresa militar privada, convocava os russos a se livrarem do grande Putin. Nosso país está à beira do desastre ou já bem próximo dele, afirmou Zakrebsky. Nosso país enfrenta sérias dificuldades. Drones sobrevoam a Rússia central, alcançando Moscou e São Petersburgo. O líder mercenário seguiu lamentando as grandes perdas na frota russa do Mar Negro e como a Ucrânia conseguiu expulsar a força aérea da Rússia do país. Putin foi retratado como um tático militar fraco em uma diatribe. Zakrebsky concluiu, convocando todos a se unirem para salvar o país, enquanto falava com soldados nas trincheiras ucranianas. É um chamado ativo às armas para o exército russo. Zakrebsky deseja que as forças de Putin se rebelem, abandonem as armas na Ucrânia e se voltem contra seu líder. Os sinais de guerra civil discutidos até agora sugerem um descontentamento velado. Mas esse apelo para que os russos ajam contra Putin é o mais explícito possível. Zakrebsky pode estar tentando se tornar o sucessor de Putin. Se ele for bem-sucedido, provavelmente adotará uma abordagem autocrática e militarista durante seu reinado, semelhante ao líder russo. Mas alcançar esse poder viria ao custo de uma guerra civil, para a qual o líder mercenário espera obter o apoio de soldados russos e da população cada vez mais insatisfeita. Esses dois exemplos de revolta mercenária já são um grande problema para Putin, visto que pessoas como Zakrebsky comandam um número suficiente de combatentes para lançar ataques diretos contra ele. Talvez ainda pior para Putin é que ele está começando a perder o apoio dos oligarcas. Ao assumir o poder, Putin tornou os oligarcas russos dependentes dele para manter suas riquezas. Ele deu uma escolha aos mega ricos que controlavam a Rússia pós-soviética, se submeter à sua vontade ou ser removido. Muitos escolheram a primeira opção, com aqueles que não o fizeram acabando por desaparecer ou serem presos enquanto Putin consolidava seu poder. Segundo a National Public Radio, desde o aviso inicial, Putin também enriqueceu dezenas de homens russos nos últimos anos, sendo quase sempre homens. Os oligarcas dependem de Putin para sua riqueza, tornando-os o último grupo que se oporia ao líder russo, pois não morderiam a mão que os alimenta. O magnata Oleg Deripaska, já sofrendo com as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, confrontou Putin em entrevista em agosto de 2024. Você pode começar a notar uma correlação aqui. Deripaska e o líder mercenário Zakrebsky se pronunciaram nos dias seguintes à invasão da Ucrânia em Kursk. Não é coincidência. Ambos viram uma chance de enfraquecer o poder de Putin. O Moscow Times relata que Deripaska pediu um cessar-fogo incondicional, dizendo que para parar a guerra, primeiro é preciso parar o fogo. O bilionário também criticou os gastos de guerra de Putin,
que custaram à Rússia mais de 211 bilhões de dólares. Deripaska não é o único oligarca russo a criticar Putin. Em agosto de 2023, Arkady Volzo classificou a invasão russa à Ucrânia como bárbara. Oleg Tinkov, do Banco Tinkoff, também renunciou à sua cidadania russa quando Putin lançou sua operação militar especial. Estes são apenas alguns dos muitos oligarcas controlados por Putin. Mais uma vez, vemos as sementes da dissidência sendo plantadas. Os três se opõem à guerra de Putin devido à sua brutalidade ou ao impacto em suas finanças. É provável que existam muitos outros que têm medo de se manifestar, ou estão apenas aguardando o momento oportuno para fazê-lo. O que isso significa para Putin e seu controle sobre a Rússia? Infelizmente, são apenas notícias ruins. Ele enfrenta um país que perde cada vez mais a confiança em sua habilidade de proteger seu povo contra as ameaças geradas por suas próprias políticas. O ataque terrorista em Moscou foi só o início. A má gestão de Putin do pós-ataque já era um problema. As invasões ucranianas em Kursk, Crimeia e os ataques de drones contra Moscou mostraram ao povo russo que a mídia estatal não está alinhada com a realidade. As pessoas estão se voltando contra o líder delas. Quase metade deseja a retirada da Ucrânia. A maioria sente que não ganharão com a guerra. A economia russa parece instável a longo prazo, com a população insatisfeita com Putin enfrentando o aumento da inflação e das taxas de juros. Depois há os mercenários e os oligarcas. O povo russo pode não ter muito poder sobre Putin, mas certos indivíduos têm. Grupos mercenários estão se rebelando, alguns pedindo que o exército russo siga, e oligarcas, muitos enriquecidos por Putin, começam a criticar o líder russo. Some a agitação política no Kremlin, com os esforços desesperados de Putin para manter o controle, e você terá uma Rússia cada vez mais próxima de uma guerra civil. Pode demorar um pouco para chegar. No entanto, um homem forte está enfraquecido e pode bastar apenas mais alguns golpes em sua reputação para que a Rússia se levante contra ele. Mas o que você acha da situação na Rússia? Putin está perdendo tanto controle que uma guerra civil está próxima? Será que o líder da Rússia conseguirá manter o poder usando seus velhos truques, mesmo com o crescente ressentimento da população? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.